Bom dia, irmãs. Hoje, nesse dia tão especial, eu fui escolhida para trazer a palavra do Senhor. Espero que o Senhor te abençoe muito nessa manhã. Vamos orar? Senhor, Pai, obrigado por esse dia, Senhor, que é um dia escolhido como um dia simbólico, Pai, para valorizar, Pai, a figura materna. Senhor, nós sabemos que o Senhor, quando criou, a primeira mãe, o Senhor colocou nela atributos, ó Pai, únicos. Nós te louvamos pelo privilégio, ó Pai, de, ó Pai, podermos ser ensinadoras, cuidadoras, podermos ser exemplos para os nossos filhos, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de carregar, ó Pai, o filho no ventre, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que nessa manhã o Senhor nos ensine, ó Pai, nos dê um coração como o teu. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, ó Pai, e o nosso coração para compreender e, ó Pai, receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre mães espiritualmente omissas e mães espiritualmente atuantes. Então, para começar, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 25, do versículo 20 ao 26. Diz assim: o que nasceu primeiro, é do 20 ao 26. Isaac tinha 40 anos quando casou-se com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú. Com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Então vamos começar por essa primeira parte. Logo no início, da maternidade, Rebeca faz a primeira escolha dela, que foi uma escolha de uma mãe que é omissa espiritualmente, Ela, quando vê os bebês nascendo e o mais novo, puxando o calcanhar do que nasceu primeiro, como tentando segurar para que ele fosse o primeiro, Quando ela vê isso, e na hora de colocar o nome, ela escolhe um nome que é Jacó, que significa enganador. De todos os nomes que Rebeca poderia dar, ela escolhe o nome do filho de enganador. Essa escolha foi uma escolha de uma mãe que é omissa espiritualmente. Essa escolha trouxe maldição para o filho dela. Ela não fez isso sem querer, Às vezes a gente vê hoje em dia as pessoas... aqui no Brasil a gente não tem o hábito de colocar o nome olhando o significado. Não é todo mundo que faz isso, Escolhe porque acha bonito, acha sonoro. Mas os hebreus, eles têm essa cultura de colocar o nome de acordo com o significado. Então ela dá o nome para o filho de enganador, propositalmente, Então já lá no início da maternidade ela amaldiçoa o filho, Então essa é a primeira escolha omissa que Rebeca faz. Uma mãe omissa traz maldição ao invés de bênção, E hoje em dia não é diferente, As mães, muitas vezes nós mães, amaldiçoamos nossos filhos com palavras que magoam, que não só magoam, mas que trazem maldição,
Quantas vezes eu já escutei algumas mães falando coisas assim que, né? Por exemplo, você não presta, você é igual ao seu pai, você é um inútil. Ele é maldoso, desde bebê ele é maldoso. Ou você não faz nada direito, né? Ou chamando o filho de bichinha. Crianças. E isso é maldição. Né? Como mãe, nós temos responsabilidade de sermos abençoadoras. A segunda coisa que eu posso falar de Rebeca, né, e de uma mãe omissa espiritualmente, é que uma mãe omissa espiritualmente não enfrenta, não confronta o pecado do filho. E essa parte eu não vou ler na Bíblia porque é gigante, mas eu vou resumir. Jacó já crescido, né? Mas antes eu quero ler essa parte aqui de novo. Aliás, de novo não. Essa parte que tá lá em Gênesis 27. Gênesis 27. Deixa eu ver aqui, gente, que eu tô perdida. Ah, não. Volta. É 25, tá mesmo? Gênesis 25, 27. Fala assim: os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de viver em casa. Isaac amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Então aqui a gente vê, né, que os pais, eles escolheram, cada um amava mais um filho, né? Então eles tinham uma predileção por um filho. E no caso de Rebeca, ela amava mais aquele filho que ela tinha amaldiçoado, né? Até contraditório, mas ela amava mais Jacó, porque ele era mais caseiro, porque ele vivia com ela, era mais próximo dele, né? E então ela amava mais um filho do que o outro. E aí nessa história que eu vou falar, conta que Jacó já estava grande, Esaú mais velho, né? E Esaú tinha saído para caçar. E ele chega faminto. E Jacó tinha feito um guisado gostoso de lentilha, com cheiro muito bom. E então Esaú fala: meu irmão, me dá dessa sopa, me dá desse guisado. E aí Jacó demonstra aquilo que o próprio nome diz, né? O nome dele fala que ele é enganador. Então ele fala para o irmão assim: se você quer a sopa, eu te dou, mas vamos fazer uma troca. Eu te dou a sopa e você me dá a bênção da primogenitura, né? A bênção da primogenitura era a bênção que os pais davam para o filho mais velho, para o primeiro filho que nasceu. Eles tinham uma bênção maior, uma bênção especial. Depois lá em Gênesis 27, você pode ler a bênção do primogênito. É uma bênção maravilhosa, abençoa o futuro, a família, as posses, né? E então Jacó, ele queria essa bênção. Ok, ele querer, não tem nada de errado em ele desejar a bênção, né? Mas ele usou para ter, né, para conseguir a bênção, ele tentou passar a perna no irmão. Então viu que o irmão estava exausto, estava com fome, cansado, falou: então vamos fazer uma troca, eu te dou a sopa, como se fosse, né, uma medida justa. Eu te dou o guisado e você me dá o direito a ter a bênção da primogenitura. Então aqui a gente vê que Jacó, ele cresceu com essa maldição de fato. Ele cresceu vivendo, sendo enganador, né? Então aqui a gente vê que Jacó, já adulto, ele era assim. Por quê? Porque ele não teve quem confrontasse o pecado dele, né? Nós, mães, precisamos confrontar o erro e o pecado dos nossos filhos, desde pequeninos, né? A gente que trabalha em escola vê muito isso. A gente chama a mãe porque o filho está aprontando e a mãe passa a mão na cabeça do filho. A gente usa essa expressão, né? Mas fala: não, mas ele é um bom menino, deve ser outro colega que está influenciando ele. Então a gente vê a mãe passando a mão na cabeça, encobrindo o erro, não confrontando o erro e o pecado. Uma mãe omissa espiritualmente não confronta o erro do filho, não confronta o pecado.
Aliás, chamar a atenção dá trabalho, dá muito mais trabalho do que você largar para lá, né? Você ficar lá, criar, né? Essa criação, é isso que fala, né, do filho. É você ir lá, pegar pela mão, ensinar o que é certo, chamar a atenção quando o filho errar, corrigir, né? Colocar de castigo ou bater com a vara, né? Como a Bíblia nos ensina. Isso dá muito mais trabalho do que você fingir que não viu, do que largar para lá, né? Uma mãe omissa espiritualmente não confronta o erro, não confronta o pecado do filho. E mais uma característica, né? Uma mãe omissa encobre o pecado. Aqui a gente falou que uma mãe omissa não confronta. E ainda pior, uma mãe omissa encobre. E é isso que a gente vai ver lá em Gênesis, agora capítulo, deixa eu ver aqui, 27. Eu vou ler só uma parte, mas eu vou resumir antes. Isaac já estava bem idoso, ele percebeu que estava na hora de morrer. Então ele chama Esaú, que era o filho mais velho, né? Ele chama Esaú, ele fala, chame Esaú para mim. Esaú vem e ele fala, filho, vá caçar, escolha, né? Traga a caça e prepare algo bem gostoso para eu comer da sua caça, porque eu vou te dar a sua bênção, porque eu já vou morrer. Eu vou te abençoar, filho. Desculpa, Esaú sai para caçar. E aí, eu vou ler agora para vocês entenderem. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: escutei agora mesmo uma conversa de seu pai com seu irmão Esaú. E seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Então Jacó disse à mãe: o meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que estou tentando enganá-lo e ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse e vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos, pois depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Aí eu vou resumir aqui. Então, Jacó ainda fala assim para ela: mas mãe, meu pai vai passar a mão em mim, porque Isaac já estava tão idoso que ele já não enxergava, ele estava cego. E ele falou: meu pai vai encostar em mim, vai saber que não sou meu irmão, né? Porque meu irmão, porque uma das características de Esaú, e por isso o nome, né, vermelho, é porque ele era peludo e ruivo. E ela falou: não, vá, traz o animal. Ele pegou um cabrito do rebanho. Ela preparou uma comida bem saborosa, do jeito que Isaac gostava. E também pegou o pelo do cabrito e colocou sobre os braços, as mãos e o pescoço de Jacó. E quando Jacó chega, ele entrega a comida para Isaac. Isaac sente o cheiro da roupa de Esaú. Mas ele fica desconfiado, porque ele fala que foi muito rápido. Como que ele foi caçar tão rápido, voltou e já preparou a comida? E ele fala: chega mais perto. Então ele, passa a mão sobre os braços de Jacó e sente o pelo e fala: meu filho, é você mesmo. E aí ele abençoa Jacó no lugar de Esaú. Uma bênção maravilhosa, linda, bênção do filho primogênito. E nesse momento Jacó engana o próprio pai. E depois
né? Daqui a pouco eu conto o resto, mas vamos lá. Então, uma mãe omissa espiritualmente, ela encobre o erro, né? Ela foi lá, ela planejou e ajudou a executar o pecado do filho, né? Então, encobriu o erro dele, ajudou ele a enganar ainda. E hoje em dia não é diferente. Muitas mães hoje em dia ajudam os filhos a mentirem para os pais sobre namoro, encobrem que o filho está namorando, ajuda o filho a ir dormir, falar que vai dormir na casa da amiga enquanto está indo para balada. Muitas mães encobrem o erro, muitas mães estão sendo omissas, encobrindo o erro, né? Quantas mães também chama o filho para ir para a escola dominical, aí ele fala que está com sono e ela passa a mão na cabeça e vai sozinha e deixa o filho lá, ele estava com muito sono, né? Isso é omissão, isso é ser omisso espiritualmente, né? E por último, uma mãe omissa atrai a morte para os filhos. E eu vou ler esse versículo que fala lá em Gênesis 27, 47, que diz assim: não, peraí, tá errado. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. É lá no 27:41, irmãos. Isaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Isaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: escute aqui, o seu irmão Isaú está planejando vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio de seu irmão. Então Jacó, ele foge, né? Nesse momento ele foge porque Esaú prometeu que iria matá-lo por ele ter enganado tanto Jacó quanto Esaú, né? Uma mãe omissa espiritualmente atrai a morte para os seus filhos. Quando omitimos, quando encobrimos o pecado do nosso filho, ou quando somos omissas, em qualquer âmbito, né? Às vezes somos omissas trocando o tempo valioso que nós devíamos ter com o nosso filho, que é tempo de cuidar, de corrigir, de ensinar, por outras coisas. Às vezes por trabalho, né? Às vezes por redes sociais, né? Quando a gente faz isso, isso também é omissão. Isso também, quando a gente faz isso, nós estamos sendo omissos, né? O tempo com o filho é o tempo de, né, a Bíblia fala, né, ir andando pelo caminho para a gente ensinar nossos filhos. Então, se no caminho a gente não está andando com eles, ensinando, né, às vezes deixando eles lá assistindo Netflix e TV o dia inteiro, ao invés de ensinar para os nossos filhos, né, a viver, né, a viver, a brincar, a ajudar em casa. Isso dá trabalho, mas é a função que Deus nos deu, né? Deus não nos chamou para sermos mães omissas espiritualmente. E aí eu vou falar aqui de uma outra mãe. Uma mãe que não era omissa, mas uma mãe que era espiritualmente atuante. E essa história está lá em 2 Reis, capítulo 4. Capítulo 4, do 8 ao 37. Eu não vou ler tudo, eu vou resumir parte da história. Aqui, capítulo 4. É a história da Sunamita, né? A Bíblia nem cita o nome dessa mãe, né? Fala Sunamita porque ela morava em Sunem, na cidade de Sunem. Mas o que a gente sabe sobre a Sunamita é que ela era uma mulher temente a Deus. E uma mulher que tinha discernimento espiritual, porque ela olhou para o profeta e viu que o profeta Eliseu era um homem de Deus, ela tinha discernimento espiritual. E sempre que ele ia na cidade de Sunem, ela convidava ele para entrar em casa, ela e o marido dela, eles serviam algo para ele comer. E sempre que ele passava lá era assim. Até o dia que eles falaram, nós vamos fazer um quarto para você. E eles fizeram um quarto acima da casa,
um quarto, pelos estudos que eu vi, um quarto super amplo, não era um quartinho lá pequenininho, fizeram um quarto amplo para o profeta. E toda vez que ele ia em Sunem, ele podia deitar, dormir um pouco e descansar, porque a distância era longa, até Carmelo, que era onde Eliseu morava. Mas vamos saber um pouco mais sobre a sunamita, né? E sobre uma mãe espiritualmente atuante, né? Uma mãe espiritualmente atuante não se desespera na adversidade. E aí nós vamos ler lá 2 Reis 4, do 19 ao 25. Antes deixa eu explicar, né, que Eliseu foi muito grato a sunamita e ao marido dela por eles serem tão solidários, tão hospitaleiros. Então um dia ele orou para que ela tivesse um filho, porque ela ainda não tinha filho. E ele orou e ela engravidou. E depois de um tempo, esse menino já estava grandinho, tinha ido pro campo com o pai, né, trabalhar. E aí eu vou ler agora. 19. Fala assim. De repente, a partir do 18. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: "Ai, que dor de cabeça!" Então o pai disse a um dos empregados: "Leve o menino para a mãe." O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela carregou-o para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: "Mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder." O marido perguntou: "Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa de lua nova, né?" Porque eles iam geralmente lá no templo, nesses momentos de festas, né? E aí ela responde: "Está tudo bem." Está tudo bem. Ela responde para ele. E então ela manda preparar a jumenta, né? E fala para o empregado: "Faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando chegar lá." Então aqui a gente viu que uma mãe omissa espiritualmente não se desespera na adversidade. O filho dela havia morrido e ela não se desesperou. O que ela fez? Ela deitou o menino na cama. Ele tinha morrido nos colos dela, nos braços dela. Ela deita ele na cama, fecha a porta, desce, chama o marido e fala que ela vai para Carmelo, na maior tranquilidade. É interessante que o próprio marido fala: mas por quê? O que está acontecendo? E ela fala: "Está tudo bem." Pede pro servo preparar a jumenta e fazer ela andar o mais rápido possível até chegar a Carmelo e não parar. Aqui a gente vê que ela não se desespera. Ela sabe que ela tem a quem recorrer, ela sabe que ela tem um Deus a quem recorrer, né? Então, ela simplesmente vai. Ela corre para quem ela sabia que poderia curar o filho, para quem havia dado o filho para ela, né? Ela teve sabedoria de reconhecer que o único que poderia ressuscitar o filho era Deus. Ela não perdeu tempo de ficar ouvindo conselhos de quem não poderia ajudá-la. Ela simplesmente fala: "Está tudo bem", e vai, né? Uma mãe espiritualmente atuante tem fé, né? A gente viu aqui durante todo o processo, ela simplesmente falou: "Está tudo bem." Isso é fé, né? Isso que ela fez foi fé. O filho dela estava morto. Ela não falou: "Meu filho está morto." Não, ela não falou, não chorou, ela teve fé. Isso é uma coisa extremamente difícil para a gente passar, principalmente no tocante aos filhos, né? Principalmente quando os filhos estão passando por alguma adversidade. É muito difícil para uma mãe
não desesperar. Mas uma mãe atuante espiritualmente não desespera, mas tem fé. E ela tomou posse da vida do filho ali. Ela tomou posse do milagre. Ela falou, está tudo bem. E foi. A confiança dela estava em Deus. E ela teve fé, não só de palavras, mas ela teve fé de fato, de verdade. Uma mãe espiritualmente atuante é perseverante. Sunem está a 32 quilômetros de Carmelo. Uma viagem que ela foi de jumento, né? De mula, de jumento. E essa viagem pode ter demorado cerca de 6 a 9 horas de ida e 6 a 9 horas de volta. Mas ela perseverou. E é tão interessante quando ela fala para o servo, não pare até chegar. Ela perseverou durante toda aquela jornada, sabendo que o filho estava morto, mas sabendo que ela estava correndo para quem poderia fazer um milagre na vida do filho. Nós também, você também, mãe, você também está passando por alguma adversidade. Vá na jornada sem parar, sem desanimar, persevera, ore, continue orando, mesmo que você não veja nada acontecendo. Vá sem parar, sem ouvir conselhos de quem não importa ouvir. Corre para quem pode salvar e abençoar a vida do seu filho, que é o Senhor Jesus. E ela foi perseverante até chegar lá. E quando ela chega lá, o profeta tenta primeiro mandar o servo dele, Geazi. Ele fala, Geazi, vá e leve o meu bordão e encoste sobre a cabeça do menino. E ela fala, não, eu vou, mas você vai também, porque ela sabia que Eliseu era o homem de Deus. Então Eliseu vai com ela. E quando Eliseu chega lá, né? Quando ele chega lá, ele entra no quarto e clama ao Senhor e faz aquilo, né? O Senhor dá instruções para ele e o filho da sunamita ressuscita. Ele volta a viver. Uma mãe espiritualmente atuante, ela atrai a vida para o filho e não a morte, né? Sunamita, ela atraiu vida. Ela foi buscar o profeta, o homem de Deus, porque naquele tempo, como os irmãos sabem, né? Antes de Jesus, as pessoas elas não tinham uma abertura tão grande com o Senhor, né? Por causa do pecado. Então elas iam sempre nos sacerdotes, nos profetas, que eram quem tinha, né, quem ouvia a voz de Deus e anunciava para o povo. E ela foi correndo para quem podia ajudá-la. Ela foi correr para o Senhor. Ela correu para o homem de Deus, para quem ela sabia que era o profeta que podia clamar. E então o filho dela volta à vida. Se os irmãos quiserem terminar de ler lá em 2 Reis 4, a história da sunamita, que é muito, muito linda. Essa mãe, ela foi atuante. Ela não desanimou. O filho dela morreu. Ela podia simplesmente, né? Eu não gosto nem de imaginar essa cena, mas ela podia ter se acabado de chorar, podia ter, né, se isolado num lugar, mas ela não aceitou a morte. E nós também não podemos aceitar a morte dos nossos filhos. E aqui eu falo espiritualmente agora, não aceitar o pecado. Uma mãe atuante espiritualmente, ela confronta o erro. Ela aponta, não acusa, não é acusar, mas ela mostra o erro, pega na mão do filho e ajuda ele a caminhar no caminho correto. Esse é o nosso papel. Uma mãe atuante não fala, a vida é dele, eu não posso interferir. Você pode interferir, você deve interferir. Porque Deus te colocou na vida do seu filho foi para interferir mesmo, para ensinar o caminho que ele deve seguir, né? Andando pelo caminho. Isso é a sua tarefa, sua e do pai. Uma mãe atuante espiritualmente não atrai morte, não finge que não vê o pecado, mas confronta o pecado e mostra o caminho certo. Amém? Lá em Isaías 65, 23, já está terminando, diz assim, e o que eu vi, não, tá errado, tá? Diz assim, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, não gerarão filhos para desonra,
pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Isso é promessa do Senhor para o seu povo. Não gerarão filhos para desonra. Toma posse disso, mãe. Toma posse disso. Mas para que isso aconteça, você tem que exercer o seu papel de ser uma mãe atuante espiritualmente, que é abençoadora do seu filho. E lá no Salmo 78 tem um versículo que eu amo tanto, que fala assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração dos louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Você tem o papel de contar para os seus filhos, de ensinar os seus filhos sobre o Senhor Jesus. É seu papel levar eles a terem uma experiência com o Senhor. É seu papel. Seu, né? E do seu marido, se ele também for do Senhor. Mas se o seu marido não é cristão, é seu papel, mãe. Levar os seus filhos para o Senhor. Levar os seus filhos para a casa de Deus, para a escola dominical, para aprender sobre a Bíblia. Levar os seus filhos para te ajudar no seu ministério, a servir o Senhor. É seu papel. Eu posso ser testemunha disso. Meus pais, durante toda a minha infância, me levaram para a igreja. A minha vida era a igreja. A minha felicidade era ir para a igreja. Eu lembro que na época da universidade, as minhas amigas achavam super estranho, porque a alegria delas no sábado era ir, né, para casa da amiga, ir para o shopping, ir para festa. E meu coração batia mais forte, porque sábado era dia de ir para a igreja. A gente ia, na verdade, quando a gente já estava morando aqui, a gente só ia na quinta, no sábado e no domingo. Mas era assim, o dia de ir para a igreja era uma alegria. E isso aconteceu porque eu fui ensinada a ter prazer na casa de Deus. Ensine o seu filho a ter prazer nos altares do Senhor. Leve o seu filho, envolva ele, deixa ele te ajudar no ministério. Interceda por ele, ensine-o a orar, leia a Bíblia para o seu filho, porque esse, mães, é o nosso papel. Deus nos chamou para isso. O Senhor não te chamou para ser uma mãe espiritualmente omissa. O Senhor te chamou para ser uma mãe espiritualmente atuante, que atua na vida do seu filho, abençoando, ungindo, consagrando seu filho ao Senhor. Amém? E por último eu queria dizer que nós não criamos os nossos filhos para nós, mas nós também não criamos o nosso filho para o mundo. Nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Nossos filhos são para a glória de Deus. Amém?